Esse podcast é apresentado pela Copastor. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 016 do Saída de Emergência. Eu sou Daniel Amorim. E eu sou Renata Garcia. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. O nosso bate-papo de hoje vai te levar do Ocidente ao Oriente. Quem nunca teve o sonho de trabalhar fora do país? Viver em uma outra cultura? Trabalhar em países ricos onde as coisas funcionam? Ganhar uma moeda mais forte que a brasileira e ter acesso a bens de consumo de forma mais justa do que em nosso país. Mas já parou para pensar no outro lado da moeda? Bom, vamos conferir as respostas dessas perguntas no nosso bate-papo de hoje. E começando esse nosso voo, eu quero apresentar para vocês a Chayenne que está falando direto dos Estados Unidos, terra do Tio Sam, da cidade que ela comparou como a Acre do Brasil, né? Michigan. Então, Chayenne, a gente sabe que não é fácil, né, se estabelecer legalmente em outro país, principalmente aí nos Estados Unidos, né, onde as políticas e as restrições para estrangeiros são bastante rigorosas. Sim. Você poderia comentar com a gente como que foi a tua passagem, né, do programa do Au Pair, inclusive explica para a gente o que é isso, o que é esse programa, até você conseguir o visto de trabalho e até se estabelecer legalmente aí nos Estados Unidos? Claro. Obrigada por me receberem. E um dos motivos pelo qual eu sempre brinco, falando que eu moro no Acre dos Estados Unidos, é justamente porque as pessoas glamorizam você morar fora, mas exatamente, você passa por várias coisas e nem sempre a cidade onde você acaba morando é aquela que você vê nos filmes. Eu sempre tive vontade de morar fora e tudo mais, mas nunca vi muito assim a possibilidade. Em 2010, eu já estava na faculdade, eu sou formada em RI, e uma amiga tinha acabado de voltar desse programa de au pair. E eu falei, mas gente, que programa é esse? Então, o programa de au pair, basicamente, é um dos únicos programas de intercâmbio em que você legalmente trabalha e estuda. Então, eu pensei, nossa, uma oportunidade única. O programa de au pair é uma expressão francesa para do lado. Basicamente, você vem para ser babá, você mora com uma família americana, você trabalha até 45 horas por semana para eles e recebe um salário de, em média, $200. Por que eu digo em média? Porque o mínimo é 197, mas eu sei que a maioria das famílias sempre acabam arredondando para 200. Com o programa Au Pair, então, você tem a oportunidade de viver a cultura, porque você mora ali com aquela família, você cuida das crianças, obviamente, e você vai para a escola. Então, eles te dão uma bolsa de estudos. Na minha época, essa bolsa era $500. Eles me davam $500 para fazer qualquer curso que eu quisesse. Vale lembrar também que cursos de inglês, o famoso ESL, em sua grande maioria são de graça. Então, esses $500 são realmente para cursos mais especializados que você queira fazer. Então, o programa de au pair eu pude ficar por até 2 anos. Nesses 2 anos, eu fiquei em 2 famílias, porque eu queria ter a experiência de morar em 2 estados diferentes. Então, meu primeiro ano eu morei em Charlotte, na Carolina do Norte, e no meu segundo ano eu morei em Chantilly, na Virgínia. Foram 2 anos maravilhosos, eu tenho contato com as minhas famílias até hoje, e aí eu decidi voltar para o Brasil para terminar, porque eu tranquei a faculdade para vir ser au pair. Voltei para o Brasil para continuar a faculdade, mas é aquilo, né? As pessoas sempre te dizem que uma vez que você mora fora, você nunca mais se sente completa de novo. E é muito estranho, porque eu queria muito voltar para o Brasil, então eu voltei super feliz, mas ao mesmo tempo, assim que eu cheguei, acho que já me bateu assim eu já não me sentia ali. Eu tinha a mesma casa, mesma família, os mesmos amigos, a mesma rotina, mas não sei, parecia que eu não me encaixava tão bem. Mas enfim, eu continuei por 2 anos para terminar a faculdade, e aí quando eu estava chegando já no meu último semestre da faculdade, eu decidi que eu queria voltar,
que eu realmente não estava feliz e que eu precisava voltar. Para voltar, eu apliquei para um visto de estudante. Então, eu terminei minha faculdade no Brasil, sou formada em RI no Brasil, e aí eu apliquei para um visto de estudante numa faculdade americana aqui em Michigan. E aí vem a pergunta, mas por que Michigan? Detroit é a cidade automotiva, né? Então, é onde a GM, a Ford, as grandes corporações automotivas estão localizadas. Eu sempre trabalhei na área automotiva no Brasil. Então, eu pensei, bom, né, se eu quero realmente ter uma chance de encontrar um emprego pós-faculdade, eu acho que eu preciso estar numa cidade em que as minhas características sejam bem utilizadas. Então, eu pensei, a minha experiência de automotiva vai me ajudar. A empresa em que eu trabalhava no Brasil tem uma sede aqui em Michigan também. Então, eu já pensei nisso também, né? Conversei com o meu diretor do Brasil e ele falou, olha, uma vez que você tenha, né, autorização para trabalhar, eu com certeza posso te recomendar. Então, vim para cá, estudei, me formei em um Associate's Degree, que é o equivalente a um curso tecnólogo no Brasil, que são os de 2 anos. Então, eu me formei em Marketing e Business Management. E aí, assim que você termina a escola, independente se você faz o curso de 2 anos, ou se você se forma numa graduação de 4, ou se você já vem para fazer um MBA também, não importa o tipo de curso. Toda vez que você termina o curso, eles te dão 1 ano de OPT. O OPT é Optical Practical Training. Então, com esse OPT é 1 ano de autorização de trabalho para você. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu peguei essa autorização de trabalho e comecei a procurar trabalho. Essa autorização de trabalho não é como um estágio, por exemplo, no Brasil. É realmente uma chance de você trabalhar na sua área aqui nos Estados Unidos como qualquer outro americano. Então, não tem diferença nenhuma. Quando você vai fazer as entrevistas, quando você vai procurar o emprego, você tem todos os benefícios que um americano teria. A única diferença é que você tem que assinar um contrato de 1 ano. E aí, depois desse ano, a empresa tem que patrocinar o seu visto ou você volta para o seu país de origem. As regras são as mesmas para qualquer estudante de qualquer país que venha estudar aqui. E assim que eu estava para terminar a faculdade, que eu apliquei para essa autorização de trabalho, foi quando eu comecei a usar mais o LinkedIn. E é engraçado porque eu consegui o emprego que eu estou hoje pelo LinkedIn. Antes desse emprego, eu passei por uma outra empresa em que eu também consegui pelo LinkedIn. Então, acho que hoje em dia essa é uma coisa que eu falo para todo mundo. O LinkedIn é uma ferramenta muito importante, onde as pessoas realmente te veem, onde você coloca. Tem a expressão que a gente sempre fala, né? Vamos botar o rosto a um nome. O LinkedIn é isso. Você coloca o rosto ali no currículo. Então, em resumo, foi assim. Eu entrei aqui em 2011, voltei para o Brasil em 2013, voltei para os Estados Unidos em 2016, agora 2020 estou aqui. 2019 eu terminei a faculdade ano passado e já peguei minha autorização de trabalho. Quando eu terminei, antes mesmo do meu primeiro ano, eu conversei com o meu chefe e ele falou, a gente vai aplicar para o seu visto de trabalho, e eu tenho o chamado visto da loteria, né? Porque é o visto H1B, eles aplicam literalmente para uma loteria, você tem que esperar você ser sorteado. Como é uma loteria, como o próprio nome diz, precisa muito da sorte, então por isso que ele quis aplicar antes. Ele falou, não vamos esperar o contrato acabar, porque se você acaba perdendo a chance. Então vamos aplicar. Por uma sorte do destino, aí entra também um pouquinho da sorte, eu fui selecionada. Então, mas eu tenho amigas que demoraram 3 tentativas, e é uma tentativa por ano. Então, acho que é isso. O visto H1B, ele é 3 anos com mais 3 renováveis. Então, ele te dá um total de 6 anos, mas no final do 3º ano, você tem que aplicar para uma renovação. Muito raramente, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha tido a renovação negada, mas pode acontecer. Outra coisa muito importante do visto H, que poucas pessoas sabem, é que o visto H, ele não está linkado a uma empresa, porque as pessoas também pensam isso.
se eu começar a trabalhar nessa empresa, eu nunca vou poder sair. Não, o visto H, ele é um visto de trabalho, então ele está linkado a um trabalho. Desde que você sempre mantenha trabalhos diferentes, você pode ficar pulando de galho em galho até encontrar uma posição que você goste mais e, obviamente, todas as vezes que você trabalha, todas as vezes que você muda de emprego, você precisa avisar a imigração, né? Você manda para eles uma papelada de transferência e aí eles têm que aprovar, né? Por quê? Porque eles precisam, o que eles gostam de ter certeza é de que os Estados Unidos é um país muito protecionista, historicamente. Então, você precisa provar que eu não estou roubando o emprego de um americano. Eu preciso provar que um americano não poderia fazer o que eu faço. Como que você faz isso? Anos de experiência, línguas, você precisa provar que de alguma forma só você pode fazer esse trabalho que você está fazendo. Pode. Já, eu adorei tudo que você falou. Só me chamou a atenção uma parte que você falou que estava cansada dos mesmos amigos no Brasil. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Mas agora, eu vou chamar o Thiago Félix, ele tá falando direto de Dubai. Ele tem MBA em Marketing, ele é casado com a Mali e pai da Aurora. Thiago, no seu caso, você teve uma jornada diferente, né? A Chay acabou de falar que ela que teve essa vontade e que ela que foi atrás de todo o processo para ela conseguir se estabelecer nos Estados Unidos. No seu caso foi o oposto. Foi a empresa multinacional que você trabalhava aqui no Brasil que te fez o convite para você migrar para Dubai. E aí eu queria saber, primeiro, como foi a sua sensação ao receber a notícia e como você lidou para tomar essa decisão de sair do seu país natal para se aventurar em um país com uma cultura bem diferente da nossa. Olá, Daniel. Olá, Renata. Amigos que estão participando aí da live e ao público que estão assistindo a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero poder enriquecer o papo aí com a galera e passar um pouquinho da minha experiência. E foi bem... Bom, eu vou começar logo com a palavra sensação. Como você falou, a sensação foi muito incrível, posso definir. Porque você demonstra o seu trabalho, você prova que você tem, que você merece estar em uma posição melhor, que você merece estar em algum lugar, e você é reconhecido. Isso eu achei muito legal da minha empresa que eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa multinacional francesa de transporte marítimo aí no Brasil, transporte de cargas. E aí um diretor que trabalhava com a gente, um diretor francês, ele se mudou para Dubai, e ele viu a oportunidade de reestruturar a parte de marketing, inteligência de mercado aqui em Dubai. E ele enxergou em mim uma possibilidade de vir para Dubai e desempenhar essa função. Eu vim, eu posso te dizer que não é fácil, com certeza não é fácil. Antes, quando a gente decidiu vir para Dubai, eu conversei muito com a minha esposa, eu falei, a oportunidade é essa, ele está chamando a gente para ir para Dubai, um país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, a gente não sabe como é. O brasileiro ele tem muito conhecimento sobre a cultura americana ou europeia, mas do Oriente Médio você não tem muita informação. E principalmente da Ásia também, você não tem muita informação. E eu falei com minha esposa, bom, vamos tentar, o que você acha? Ela topou, ela trancou a faculdade dela e veio junto comigo. Na verdade, ela veio um pouquinho depois, é claro, eu cheguei, me adaptei. E depois que a gente decidiu, foi só questão de deixar a estrutura aí no Brasil pronto para as pessoas substituir, vir para Dubai e começar um novo desafio aqui. Então, teve as despedidas, aquela parte chorosa, bom, estamos em um país distante, ainda mais que Dubai é bem distante do Brasil em termos de tanto fuso horário quanto distância de voo, né? E você deixa família, você deixa os amigos, aquelas pessoas que estão com você, que acompanharam toda a sua trajetória, e você parte com totalmente desconhecido. Mas o momento era oportuno, aproveitamos bastante essa chance e posso dizer que aqui estamos em Dubai. É uma sensação muito incrível aí que eu acho que as pessoas que vêm para Dubai conseguem dividir essa visão, né, de um país que tudo funciona, como você mencionou, é morar num país com uma estrutura melhor, com certeza, um país rico, com muitas oportunidades, com custo de vida alto, claro, mas muito, muito acolhedor também.
Eu acho que é mais ou menos isso a ideia de qual foi a minha sensação de vir para esse país. Bom, Tiago, e uma curiosidade, antes de eu passar para o nosso terceiro convidado, Felipe. Você vem para o Brasil com frequência? Você visita a tua família? Como é que ficou a tua relação com a tua família aqui do Brasil? Sim, obrigado, Renata. É bem interessante isso, porque o Dubai para o Brasil é uma distância de 15 horas de voo, num voo direto da Emirates. Então, é uma distância muito longa que você não consegue ir sem. É bem diferente por exemplo, das pessoas que moram aqui, eles vão para a Índia de 3 em 3, são 3 horas de voo. Então, de semana em semana, eles estão batendo cartão na Índia. Já a gente não, a gente tem que tomar um tempo. Eu fui a primeira vez, eu estou aqui há 2 anos e meio em Dubai, e eu fui a primeira vez agora no fim do ano. E visitar meus pais, apresentar a minha filha, né, porque ela nasceu aqui em Dubai, e eles não conheciam ela pessoalmente ainda. Então, foi a sensação, a emoção, foi gigante, gigante, ainda mais era o aniversário dela, fim de ano, as festas, Natal. Isso tudo é diferente do que a gente vê aqui em Dubai. Como vocês sabem, é um país muçulmano, então o Natal, principalmente, ele não é comemorado aqui. Então, para nós para mim foi, e para minha esposa também foi um choque assim, no primeiro ano, ainda mais que ela estava grávida. Só que logo depois da virada do ano, minha filha nasceu aqui, então a experiência foi muito bacana. Que legal, Tiago, muito bacana. E agora vamos para o nosso terceiro convidado, que fala diretamente de São Paulo. Meu colega de trabalho, Felipe Mesquita, de Londres para São Paulo. Ele é turismólogo, casado com a Lara e pai da Julie. O Felipe tem uma história um pouquinho diferente da Chay e do Tiago, porque ele morou, se graduou, trabalhou em Londres, mas depois decidiu voltar. O que foi mais difícil para você, Felipe? Foi o primeiro passo de ter saído e se estabelecido em Londres, ou de ter deixado Londres e voltar a morar aqui no Brasil, aqui em São Paulo? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Chay. Boa noite, Tiago. Né? O Tiago está de noite lá em Dubai. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O mais difícil, eu até comentei uma vez com o Dani, o mais difícil mesmo foi a ida, né? A minha história, como você mesmo comentou, é bem diferente, então é legal que a gente tem 3 vertentes aí de transferência para fora do Brasil. A minha ida foi relacionada à Lara. Eu conheço a Lara desde 1985, tem gente aqui na sala aí que nem tinha nascido ainda, né? E a gente se conheceu, no colegial, então a gente tem uma história aí de amor bem, bem longa e bem bacana. E a gente teve várias idas e vindas, e quando a gente se casou, ela falou para mim, olha, a gente vai se casar, mas no meio do ano, a gente se casou em fevereiro, no meio do ano a gente está indo para Londres, porque eu tenho um projeto de fazer uma pós-graduação. Ela é arquiteta com especialização em arquitetura hospitalar, e ela queria fazer essa pós-graduação. Eu concordei, como todos vocês sabem, o Thiago, inclusive, que também é casado, o Dani, que está namorando, quem manda em casa é a mulher, né, todo mundo sabe, né, Rê? Então, não tem muito o que falar. Então, eu concordei, a gente foi. E a dificuldade, para mim, ela está muito relacionada à língua. Está relacionada um pouco, assim, à falsa imagem que eu tinha de Londres, né? Eu tinha uma imagem, assim, que eu criei durante a minha infância, daquele país imperialista, nós como Brasil, terceiro mundo, então a gente não conseguia se desenvolver porque era um país imperialista que impunha todas as regras para todas as colônias, toda a história, né, que a gente estuda, que também a gente não estuda, mas a gente vai descobrir. Eu tinha uma certa resistência com esse lado político, né, da Inglaterra. E a minha questão, vocês sabem, você, Dani, Renata, vocês me conhecem aí da Copa Sul, eu sou um cara que falo demais, gosto de falar, aquela dica, então, até que o Dani falou no começo, era para mim, viu, Chay e Thiago? Se estiverem falando muito, era para seja mais breve. E eu sou um cara de vendas, então isso é uma das minhas ferramentas, né? A minha principal ferramenta realmente a comunicação. E eu não falava inglês, Rê, então, assim, para mim isso foi muito punk, né? Eu fui sem falar nada de inglês, nada mesmo. E no começo, para me comunicar foi muito difícil. A gente foi com uma ideia, assim, minha esposa colocou isso, e isso foi muito importante para a gente, foi muito positivo depois, né? Depois a gente tirou colheu muito disso, que a gente não ia tentar não se comunicar com brasileiros na Inglaterra para a gente não cair naquele erro de estar o tempo inteiro falando português, né? Então, assim, vamos forçar, a gente vai tentar conviver só com pessoas que não falem português para a gente tentar desenvolver o máximo o nosso inglês. Ela já falava inglês, já tinha inclusive morado na Inglaterra. Então, isso foi um grande dificuldade para mim no começo, essa história de ir para lá e não conseguir me comunicar. Depois eu fiz vários cursos de inglês, hoje me comunico muito bem em inglês, então isso foi muito difícil. A volta, ela é outra história, a volta foi uma consequência de todo o projeto,
né? Quando a gente foi como comentei, com essa história da pós-graduação, tinha um prazo de validade, né? Até por isso que eu fiz uma pergunta para o Thiago aí no BEC, né? Se ele tinha esse prazo de validade ou se ele pensava em ficar lá para sempre, porque a gente foi com prazo de validade de 2 anos e meio, que era o curso de pós-graduação. Só que no meio do curso de pós-graduação, minha esposa engravidou. E quando ele engravidou, o Thiago tem filhos, não sei se a Chay tem, né? A Rê você não tem, né? Nem o Dani eu tenho certeza que não tem. Quando a gente tem filhos, a nossa vida muda totalmente, né? O foco da nossa vida é outra. É como se você estivesse nascendo de novo para uma nova vida, né? Você começa a viver para eles. Todas as suas prioridades são eles. Então a gente mudou totalmente de foco. E aí, filho, morando na Inglaterra já há 2 anos, estabelecidos, porque a gente vivia muito bem. Eu tenho passaporte português, a Lara tem um passaporte húngaro, então a gente tem esse direito, né, a viver e trabalhar legalmente lá na Inglaterra na época, né? Hoje com o Brexit não mais, mas na época a gente tinha, a gente mudou o foco e decidiu ficar. E a gente foi ficando, quando aí estourou a crise global, o Brasil estava num momento muito bom, e aí o escritório dela fez o inverso que aconteceu com o Thiago. O escritório dela ofereceu para ela voltar para o Brasil, para abrir um escritório aqui no Brasil, e a Lara entrar como arquiteta. Era um escritório de arquitetura com 300 funcionários, mais ou menos o porte de uma Copastur, né, com a ideia de voltar para o Brasil e abrir esse branch, esse escritório aqui no Brasil, e a Lara ser sócia. Então foi uma oportunidade muito, muito boa. Foi mais ou menos aquela história, né? Quando a oportunidade passa na sua porta, você tem que agarrar ela, você não pode, porque você não sabe se ela vai passar 2 vezes. Então a gente voltou com esse momento. Então foi um momento muito mais tranquilo, muito mais fácil de voltar do que isso. Ótimo. O Chay, segundo o Departamento do Censo dos Estados Unidos, parece até uma pergunta de prova, né? Mas não é? Tranquila. Então, segundo o Departamento do Censo dos Estados Unidos, que se baseia em dados de 2017, 45 milhões de pessoas que vivem atualmente nos Estados Unidos são estrangeiras, equivalente a quase 14% do total da população de mais ou menos aí 330 milhões de habitantes. 40% desses estrangeiros são latino-americanos, mais ou menos aí 18 milhões de latino-americanos vivendo nos Estados Unidos. E aí eu queria saber de você, se há preconceitos por você ser latino-americano, talvez não diretamente com você, mas se você sente isso aonde você vive, talvez com algumas colegas, enfim, porque a gente escuta muito se falar, né, de todo, como você mesmo colocou, do glamour dos Estados Unidos, mas a gente sabe que também tem os pontos que pesam, né? Sim. Vou ter que responder a pergunta sem nem saber se os dados são verdade, né? Mas como ele estava tão certo dos dados, brincadeira. Sim, os números são surpreendentes, assim, as pessoas não têm noção, não têm tanta ideia de quanto estrangeiro mora aqui. Nós somos todos de São Paulo, então eu sempre achei São Paulo muito multicultural, né? São Paulo tem gente de todos os cantos, mas eu sempre me choco quando eu saio e como eu vejo quão diverso aqui é. E especialmente porque tem sim esse preconceito. Esse preconceito existe, especialmente com os latino-americanos. Existem alguns tipos de trabalhos em que eles mesmos falam, não, esse tipo de trabalho é para latino-americano. Então, são os serviços mais de terceiro setor, então, limpeza, babá, esse pessoal, são os latino-americanos. Se é salão de beleza, manicure, são os asiáticos, entendeu? Então, eles segmentam bastante. Particularmente, eu nunca senti, assim, o preconceito, eu nunca sofri, mas eu também acho que isso varia muito da cidade em que você mora, do estado que você mora, né? O sul do país, o sul dos Estados Unidos é famoso por toda a questão da segregação e de como eles são mais conservadores quanto a pessoas de outro país. Eu diria até xenofóbicos mesmo, assim, em certos lugares as coisas são bem pesadas. O primeiro lugar que eu morei foi na Carolina do Norte, que apesar de ser Carolina do Norte, já é no sul do país, então lá você vê mais isso, das pessoas não falarem com você ou de te tratar de uma forma diferente. Em questões de trabalho, eu ainda tenho amigos que moram lá, e eu tenho amigas que já
não conseguiram um emprego por serem brasileiras. Aqui você sempre tem que preencher coisas, e eles sempre perguntam, né, a sua raça, a sua etnia, de onde você vem. Então, os brasileiros, por exemplo, eles sempre colocam a gente nos hispanos. Então, a gente sempre tenta também explicar para eles que não, nós somos todos da América Latina, mas os brasileiros não estão inclusos lá. Então, é engraçado que quando eu estou preenchendo alguma coisa, já tive gente falando, você colocou o seu xizinho aí no quadradinho errado, você tem que colocar o seu xizinho no hispano. Eu falo, não tenho, não. Então, existe bastante. Eu acho que o país tem melhorado muito, especialmente com os últimos acontecimentos, mas eu acho que os últimos acontecimentos também vêm para mostrar de que ainda está aqui, ainda existe, e especialmente com as questões de visto, as questões imigratórias. Então, também sempre tem isso. As pessoas estão sempre achando que você está aqui legal, sempre. Já criou-se esse preconceito de que está todo mundo aqui, todo mundo cruzou a fronteira nadando. É isso que eles pensam. Então, quando você vai, sei lá, eu já passei por isso, por exemplo, quando eu fui abrir minha conta no banco. Eu ainda era estudante, e eu lembro que eu cheguei, ele me pediu o meu Social Security, que é como se fosse o seu CPF no Brasil. E como estudante, você não tem Social Security, porque o seu CPF é só para quando você recebe dinheiro. Como eu era estudante, eu não poderia receber dinheiro. E aí eu falei para ele, não, mas como eu já fui au pair, eu tenho meu Social Security. Aí ele me perguntou, tá, mas é que você sabe que o nosso banco é um banco exclusivo, são realmente só para pessoas, para residentes oficiais. Eu falei, não entendi. O que você quer dizer como residente oficial? Aí ele falou, bom, você tem documentos? Eu falei, mas gente, claro que eu tenho documentos. Você precisa que eu te mostre? Ele, não, é só porque você sabe, né? Tem muita gente que não tem, então a gente precisa perguntar. Já vai com então, aquele preconceito, né? É sempre de forma bem sutil, ou de você chegar num lugar e já falar oi, já perguntam, de onde você é? De onde é esse sotaque? Então, são sempre de formas bem sutis, mas que existem. Sempre que eu escuto essas histórias, Chay, eu acho uma loucura, assim, né? Como isso ainda existe, é claro que é bem menos do que já foi no passado, né? Aconteceu, sim, uma evolução, mas é muito real isso ainda, né? Sim. Só que, no caso do Thiago, que está lá em Dubai, né, nos Emirados Árabes, a situação é o oposto, né? Porque 75% da população é formada por estrangeiros, né, Thiago? Ou algo muito próximo disso, e 25% são locais. São aproximadamente quase 10 milhões, né, de habitantes. Então, talvez aí ocorra o reverso, né, do que acontece nos Estados Unidos nesse quesito. Mas, falando, assim, dessas dificuldades, Thiago, de cultura, de língua, né, que é bem distinto aí nos Emirados, de religião, de clima, de documentação e alguma outra aí que você tenha enfrentado, né? Qual que foi a maior dificuldade nesse teu processo, né, considerando que você está num lugar que é muito atípico, né, do que a gente geralmente conhece, ouve falar, claro que está ganhando mais notoriedade, sem dúvida nenhuma, mas não é o primeiro país ou a primeira região que as pessoas pensam quando pensam em morar fora, né? Você teve algo que foi muito único, assim, em questão de dificuldade nesse teu processo de imigração? Pegando o gancho aí do que a Chay falou e do que o Felipe falou também, é muito interessante porque são basicamente, eu revisito a minha memória ao ver eles falando, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, ou quando eu cheguei em Londres, eu tive essa dificuldade. E é basicamente a mesma dificuldade para todos, assim. O inglês, como o Felipe falou, realmente, assim, é um impacto, porque, embora eu já tenha estudado inglês no Brasil, quando você chega em Dubai, parece que você estudou uma língua totalmente diferente do que eles falam. É engraçado porque você pensa, nossa, eu jurava que eu sabia falar inglês. Mas eu cheguei aqui e eu pensei, não, realmente, eu não falo inglês. Eu acho que, assim, o impacto inicial que eu tive aqui em Dubai foi a língua. Eu tive que, assim, eu digo para os meus amigos que, embora você tenha estudado inglês no Brasil, quando você visita outro país, quando você chega, principalmente aqui nos Emirados, há necessidade de se encaixar no modo que eles falam, para você compreendê-los e ser compreendido.
Você entendeu? Não é só fora. Será que eu estou falando bem? Mas até para entender eles é mais difícil. O inglês que eles falam é um pouco mais enrolado. O árabe, o inglês do indiano, o inglês do filipino. Tem vários vídeos na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver comediantes fazendo justamente isso, a sátira dos sotaques, né, dos sotaques dos indianos e demais culturas que vivem aqui em Dubai. Então, é um país assim, a pluralidade é o país, é a palavra que define Dubai. Então, a gente tem, como você falou, 75%, se eu não me engano, entre 80% e 75% de estrangeiros, muitos europeus, a maioria é indiano, filipino e paquistaneses, que são países mais próximos aqui, com facilidades que o governo oferece a eles para vir trabalhar aqui, porque demanda muito mão de obra. Como a Chay falou, os trabalhos que são voltados para os latino-americanos nos Estados Unidos, geralmente são voltados para os filipinos, ou indianos, ou paquistaneses aqui em Dubai. Então, o preconceito é mais ou menos o oposto, né, vamos dizer assim. É os asiáticos que vêm para trabalhar nesse setor, né, no setor de serviços. E eu posso enlistar também não só a língua, mas também a cultura e o clima. Dubai, como vocês sabem, é no meio do deserto. Estamos no meio do deserto, junto com outros Emirados, Abu Dhabi e demais Emirados aqui dos Emirados Árabes Unidos. E quando eu cheguei, é engraçado porque eu cheguei bem no início do Ramadã. O Ramadã é um mês sagrado para os muçulmanos. Então, você chega num país com uma cultura diferente e você tem que respeitar os costumes do país, porque é um país islâmico que segue a Sharia, a lei, né, dos muçulmanos. Então, você tem que respeitar o jejum que eles passam o dia todo, desde do raiar do sol até o pôr do sol, sem comer nada, sem tomar água, eles não podem consumir nada. E você, como estrangeiro, você pode, mas você tem que respeitar. Então, você acaba não comendo também. E eu tive que me adaptar a isso. Além disso, o ápice do verão em Dubai, onde as temperaturas chegam a 48 graus no termômetro, mas não são 48 graus, são quase 60 graus de sensação térmica. Então, quando você sai do escritório, você está pingando de suor. Aí você volta para trabalhar, né? Você falou, fazer mais umas horas extras. Vamos fazer uma hora extra aqui, porque eu acho que vai ser... Não, é engraçado porque eu morava bem próximo do escritório nessa época, e eu ia a pé, às vezes, para almoçar em casa, e eu falava, não, acho que eu vou ter que considerar trazer comida, ou comprar comida, ou qualquer outra opção que não seja sair na rua. É realmente assim. Mas, enfim, a cidade ela tem muita estrutura para acolher isso, para diminuir essa sensação nossa, ou seja, é ar-condicionado no escritório, ponto de ônibus, casa, qualquer atração que você vá tem ar-condicionado. Ou seja, eles montaram uma estrutura que consiga acolher as pessoas e elas não se sintam mal com o calor. E um outro fato curioso também, eu cheguei em 2018, né? Em junho, bem na época da Copa do Mundo. Ou seja, para o brasileiro, o que é Copa do Mundo? Festa, diversão, juntar amigos, aquela galeria. E aqui em Dubai, quem que gosta de futebol? Eles gostam de futebol, mas não comemoram como a gente. Então eu falei, nossa, estamos em junho de 2018, ninguém pintou a rua ainda? Não tinha uma rua pintada aqui em Dubai, então eu falei, realmente... Isso é muito brasileiro, né, Thiago? Isso é muito verdade. brasileiro, de pintar a rua, né? E é engraçado porque, assim, como minha esposa ela não veio junto comigo, ela veio um pouco depois, eu estava sozinho praticamente, assim, é difícil. Como vocês moraram fora também, vocês devem perceber. Aqui não é que nem no Brasil que você fala, vamos ali na casa do meu amigo. Não, você praticamente tem que marcar para ir na casa da pessoa. Porque a gente entende que a rotina é bem difícil para todo mundo, né? E quando eu cheguei, eu conheci alguns brasileiros, a gente foi em alguns jogos aqui do Brasil e tudo mais, e você vê que o ambiente, né, o ambiente dos jogos do Brasil era diferente do ambiente do jogo da Inglaterra. Você ia lá, você via os ingleses comemorando, e é gol e tudo mais. Mas quando você ia no Brasil, era aquela festa, todo mundo balançando, camisa verde e amarela, aquela festa toda em torno dos jogos do Brasil. E aí os estrangeiros começaram a migrar para os jogos do Brasil. Então, é assim, a cultura, eu digo assim, para Dubai, quem vem, assim, eu recomendo para todo mundo que vem, quando eles me perguntam, Thiago, eu gostaria de ir para Dubai, o que eu devo fazer? Falei, é respeitar a cultura deles. Mulheres têm algumas restrições, mas não tantas restrições quanto eles pensam, né? Pelo fato da mulher muçulmana se cobrir todo o corpo, as europeias, por exemplo, outras, não, elas não precisam cobrir o corpo.
Então você tem essa liberdade aqui, é claro. Você não tem todas as liberdades que você tem no Brasil. Então você só deve respeitar isso. A mesma coisa a bebida alcoólica, né, que eu falo aqui. Vocês não podem beber na rua. Praticamente, a gente não sabe muito bem todas as punições, mas eles falam cadeia na hora, sem julgamento. Então você já vai direto para a cadeia. Então você tem que respeitar o fato de você não poder beber em público. Ou seja, mais reservados, um bar ou um hotel, por exemplo. E além disso, o que eu posso te dizer da religião é que há um certo preconceito, mas bem raro em relação às outras religiões. 90% do país praticamente é muçulmano, mas temos católicos e temos outras culturas, outras religiões aqui também. Então tem essa pergunta que fazem para a Chayane, para a Chay você é latino-americana? Que você é católico? Você não é... É diferente. Não, um pouco diferente, você não é muçulmano. Quando eles perguntaram para mim, o que você é? Eu sou cristão. Entendi. Mais ou menos isso. Mas é mais ou menos isso. É assim, um país muito acolhedor, e como eu falei, é só esse impacto da língua, da cultura, mas depois de alguns meses você já está adaptado. Ótimo. E até trazendo um outro aspecto, né, para esse nosso bate-papo, que é no caso do Felipe. O Felipe, ele tem cidadania múltipla, como ele mesmo colocou aí, pontuou para todo mundo, que ele tem também a nacionalidade portuguesa, né? E aí eu queria saber de você, Felipe, quantas portas foram abertas para você que tem essa condição de dupla cidadania e quantas você sabe que eram fechadas, principalmente para brasileiros que estavam sem documentação? Eu vivi uma situação muito interessante, porque quando eu vim para cá, eu ainda não tinha o passaporte português, porque existia um erro no nome da minha mãe, averbado incorretamente na certidão de casamento dela. Meus pais, eles são das ilhas Feial, das Ilhas dos Açores. A Renata vai conhecer, porque a Renata trabalha no GOI e vem de destinos maravilhosos, e é um desses destinos, né? Muito pequenininho, no meio do oceano, no meio do nada, né? E tinha essa situação. Então, quando eu fui com o passaporte brasileiro, e eu era, como a Chay falou, eu era patrocinado, só que eu era patrocinado pela minha esposa, pelo passaporte húngaro dela. Então, ela era responsável por mim. Então, no começo, eu até aplicar para isso, eu ainda vivi um período sem esse passaporte, sem nenhum passaporte como brasileiro, né? E eu fui trabalhar, como vocês mesmos comentaram, com esse trabalho, eu fui trabalhar em escritório, fazer limpeza de escritório de madrugada. Então, é bem isso. Então, eu vivi esse momento e depois eu vivi o outro momento, que foi o momento de ter o passaporte da comunidade europeia e poder pleitear os empregos que estão para os cidadãos europeus. Abre muitas portas, realmente, é um diferencial. Óbvio que tem um pouco do que a gente estava comentando aqui, um pouco de preconceito, quando eles te olham, se eles vão te dar, não vão te dar, pelo seu sotaque. O britânico, ele, além de falar inglês, ele fala o inglês britânico, né, Chay? Você sabe muito bem como é que é. Então, assim, é um inglês até mais rebuscado, mais chato, eles são mais exigentes na fala. Você fala um acento erradinho, né, na pronúncia, eles já, o que você está falando? Eles não ajudam, sabe? Tem um pouco disso também, eles não são muito para te ajudar na hora que você está tentando desenvolver o seu inglês, então você pega um pouco nisso. Mas abre muita porta, é totalmente diferente, é outro mundo, você percebe disso, você trabalha com muito mais tranquilidade, você vive com muito mais tranquilidade, porque é um pouco daquilo que a Chay falou. Você vive legal no país, você vive ali, você é uma pessoa que está vivendo legal. Você tem no dia a dia, obviamente, também na Inglaterra, tem também, a gente percebia isso também, esse lance do preconceito com o latino-americano. O brasileiro, ele não é muito bem visto, né, em nenhum lugar do mundo, infelizmente. Essa história que a gente desenhou durante aí muitos anos, a gente fica com essa imagem, fora o latino-americano, mas o brasileiro em si, já que a gente é brasileiro, a gente está falando de brasileiros, a gente fica um pouco com essa imagem, então tem esse preconceito, a gente sempre carrega um pouco desse preconceito, mas com certeza a possibilidade de você ter a cidadania, isso já te abre muito mais portas do que sem a cidadania. Sem a cidadania, você fica sujeito ao subemprego, com certeza absoluta, né? E ainda trabalha sobre uma tensão daquele subemprego de acontecer alguma coisa e você ter que ser extraditado, por exemplo. Com a cidadania, além de você ter mais portas, você trabalha e você vive muito mais tranquilamente no país. Bom, Felipe, agora vamos falar do sonho americano, Chay, esse famoso sonho americano que está enraizado, né, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, que proclamou que todos os homens são criados iguais, com direito à vida, à liberdade, propriedade e busca pela felicidade. É lindo ler isso, né? E é uma declaração muito forte, né? Muito potente.
O American Dream é essa crença nacional, né, que se acredita em uma variedade de ideias de liberdade, que é o grande mote, né, dos americanos, da prosperidade e da chance para o sucesso através do trabalho em uma sociedade sem obstáculos. Mas como é que é essa realidade do sonho americano, Chay? É bonito assim, igual está escrito? Conta pra gente nos bastidores. Eu acho que... E agora eu consigo até falar da perspectiva dos americanos, né, dos meus amigos. É engraçado isso, porque esse sonho é um sonho mundial, né? Todo mundo já ouviu falar do sonho americano. Mas aqui eu vejo pessoas trabalhando em 2, 3, 4 empregos para conseguir dar conta do básico, digamos assim. Eu acho que eles são criados de outra forma, então eu vejo aqui, por exemplo, coisas simples. Eu vejo aqui uma preocupação muito maior com a aposentadoria. É muito engraçado isso. Eu nunca tinha parado para pensar com quantos anos eu vou me aposentar ou como que eu vou viver depois da aposentadoria. Sei lá, nunca parei para pensar. E aqui eles te preparam desde o seu primeiro emprego, você já começa ali a juntar o seu plano de previdência privada e você vai investindo. Então, boa parte dos salários deles já vão para isso. Eles tentam salvar o máximo possível já para se aposentar. Obviamente, quem tem filho junta para... É muito real isso que a gente vê em TVs, em filmes, de que os pais se preparam desde cedo realmente para pagar as faculdades dos filhos. Isso é muito real. Então, por isso eles acabam trabalhando em vários empregos. No Brasil, uma pessoa tem um emprego e está ótimo, ela deve fazer um bico ali, outro bico aqui, mas nada fixo. Aqui as pessoas têm empregos fixos. Trabalha meio período em um lugar, meio período em outro, ou vai fazendo, né, hoje em dia, com Uber, Instacart, que você vai e você faz as compras para a pessoa, enfim, existem várias possibilidades. Então, mas eu acho que o American Dream nada mais é do que um sonho, como o próprio nome diz, é só um sonho. É muito diferente da realidade, é muito distante da realidade. As pessoas realmente trabalham duro, isso eu vejo a grande parte das pessoas realmente trabalhando duro para ter o básico. Então, eu vejo, como o Daniel falou na introdução, aqui é muito mais fácil, as coisas são muito mais fáceis de se conseguir. Então, por isso que eu acho que se criou também essa cultura workaholic, essa cultura deles de que trabalham tanto, porque é muito mais fácil de você conseguir ir viajar, de você conseguir um carro legal, as coisas são mais fáceis de você conseguir uma casa maior, sabe? Eles facilitam muito essas questões de empréstimos, ou para casa, ou para carro, ou para isso, ou para aquilo. Então, as pessoas acabam, é muito fácil. Dos mesmos amigos da minha empresa, eles trabalham tanto porque eles querem uma casa de verão. Aqui em Michigan, a gente tem aqui em cima, né, na parte, uma curiosidade de Michigan, o mapa de Michigan é uma luva. Então, assim você consegue fazer Michigan. Então, Detroit está mais ou menos aqui. Então, aqui em cima, up north, é onde as partes das montanhas, onde tem os esquis para você esquiar, porque é mais lá em cima, já fazendo borda com o Canadá, então vai ficando bem frio. Então, as pessoas querem ter uma casa de inverno para poder ir lá esquiar, ou para poder passar o verão, que Michigan é o estado com a maior quantidade de lagos dos Estados Unidos. Então, no verão é a coisa mais linda. Então, eles trabalham muito para isso, trabalham muito para ter. Então, se eu tivesse que descrever o que é o sonho americano, é o material. Eles querem tempo, eles trabalham duro, eles trabalham em vários empregos para adquirir bens, seja em casa, em carro. Eles querem adquirir e querem se aposentar. Então, acho que por isso que eles trabalham tanto durante a vida normal, né, durante ali os seus 20 aos 50, porque a maioria deles planejam se aposentar entre 55 e 65 anos no máximo. Mas não é fácil, não é fácil. Posso fazer um questionamento, um ponto aqui com a Chay? Esse lance Claro. do sonho americano para a gente que é brasileiro, porque o brasileiro ele tem uma viés muito mais norte-americana do que europeia, muito mais consumista. A gente é também no Sim. Brasil, né?
com as nossas realidades, mas a gente é. Então, acho que está muito ligado a isso mesmo que você falou, de adquirir, né? Então, o sonho americano do brasileiro é o seguinte, ele vai para aí, ele consegue comprar um carrão nos primeiros meses, né? Então, isso para ele é o máximo que ele nunca conseguiria comprar no Brasil. Uma grande casa, ter acesso a sensacionais eletrodomésticos e tudo mais. Então, acho que o sonho americano para o brasileiro está muito ligado a isso, ao acesso mais rápido e mais fácil ao material, né? Acho que é bem isso que você pontuou, né? Diferente da Europa, né? Que a Europa não tem muito, o europeu não dá muito valor para isso, vive em casas menores, o carro para ele tanto faz, ele usa muito transporte público, né? A qualidade de vida. Eu acho que quando eu comparo o sonho americano com o sonho europeu, eu penso muito nisso. O americano é muito workaholic, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, sabe, não, eu tenho que fazer ali a minha hora de almoço, eu vou trabalhar, obviamente, dia ou outro você acaba tendo que trabalhar mais, mas no geral a gente consegue se manter mais na linha, o brasileiro. Já aqui nos Estados Unidos, gente, eu me pego trabalhando até 10, 11 da noite, várias vezes eu pulo, ainda mais agora que eu tô vendendo, então eu tô mais na rua, quando eu chego em casa que eu consigo sentar e realmente fazer as coisas, já são 10 da noite. Várias vezes eu como na mesa, isso é uma coisa que eu sempre abominei. É muito comum, as pessoas comem na mesa porque elas querem. Isso é muito de americano. O europeu não mesmo, tem né, isso, né? Chay? Muito. Quando o Gente. europeu, ele tira ali o tempinho dele. Sim. Na Espanha, eles tiram até 1 hora do siesta, cochilo deles, eles fecham por 2 horas. Se você viaja durante o verão, na Europa, vários lugares fecham, porque eles querem aproveitar as férias de verão. Então, você vai viajar para a Europa no verão, você pensa, como assim tal restaurante está fechado? Está fechado porque eles tiram 3 semanas para aproveitar o verão. Então, na Europa, eu sinto que eles prezam muito mais a qualidade de vida, quando aqui eles prezam muito mais, o capitalismo é muito mais instalado. É uma coisa muito forte. Foi uma coisa que eu senti bastante na Inglaterra, justamente isso que você comentou, né? Ela, tipo assim, os caras têm horário para entrar e para sair, das 5 horas, tá todo mundo indo para casa já. E a gente, acho que você comentou nas entrelinhas, a gente que é paulista, o paulista é muito assim, né? De trabalhar que nem o americano, né? O paulista trabalha o dia inteiro, não tem horário para entrar, para sair, a gente é o workaholic por natureza, o paulistano, né? E isso também me impactou demais. Falei assim, cara, como assim? O pessoal já tá indo embora às 5 horas, tá todo mundo indo, e vai embora mesmo, né? Não importa se você terminou ou não terminou. Fica para amanhã. Isso me impactou muito, eu falava, cara, a gente trabalha muito mais no Brasil, né? Em São Paulo, no caso, eu tô comentando porque a minha vida profissional ela foi de São Paulo, sem desmerecer nenhum outro estado, mas é o conhecimento que eu tenho, né? Sim, é exatamente isso. Eu acho que do sonho... E acho que o brasileiro absorveu muito a cultura americana em TV, rádios, cantores, palavras, a gente adaptou várias palavras do inglês, a gente adaptou para o português, e eu acho que o estilo de vida foi um deles. Tanto nas roupas, o brasileiro ama uma marca americana, quanto nos eletroeletrônicos, enfim. E eu acho que a gente acabou pegando um pouco desse estilo mais workaholic deles também, mas eu ainda acho que a gente tem um pouquinho mais de... Não sei se porque, por exemplo, em São Paulo a gente também vive com muito trânsito, então a gente pensa, ou eu saio até tal hora, ou então eu vou ter que esperar tal hora para sair por conta do trânsito. Eu sinto que a gente é um pouco mais regrado. Eu acho que o brasileiro é mais o balanço entre o americano e o europeu. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta ali de estar tudo certo, mas o brasileiro preza muito as relações. Então, a gente quer encontrar com os amigos, a gente quer ir voltar para casa para encontrar a família. É o nosso jeito de fazer negócio. Aqui, toda vez que eu falo que eu sou brasileira, eles falam, então... A gente sabe que você aprecia as relações, o americano sabe disso. O brasileiro fecha negócios com pessoas e não com empresas. A gente compra serviços pelo afeto ali que a gente criou com aquela pessoa, pela relação que a gente criou. Daniel é um cara super gente boa, então vou deixar para comprar com ele. Mesmo que o preço da Renata seja um pouquinho mais barato, mas gosto mais do Daniel, vou ir com o Daniel. Isso é uma coisa que acontece muito, então... por isso que eu falo que eu acho que o brasileiro é um pouco mais desse balanço. Obviamente, a gente só está bem atrás na questão econômica, mas, né, infelizmente. E se nos Estados Unidos, a Chay colocou que eles pensam em quando vão se aposentar, aqui no Brasil a gente pensa se nós vamos aposentar. Esta também é uma grande diferença, só fazer uma brincadeira. E já que todo mundo falou de sonho americano, sonho europeu, também vamos falar um pouco do sonho
de Dubai. Tiago, falando de coisas práticas, como você pode comparar a estrutura de trabalho do seu país para o Brasil? E aí, se você quiser colocar alguma coisa em questão de contrato, salário, flexibilidade, se são os benefícios que você encontrava aqui no Brasil, se você também tem aí, enfim, conta pra gente um pouquinho como que é a sua realidade aí. É engraçado, é muito bom participar desse bate-papo com outras pessoas de outros países, principalmente Estados Unidos e até mesmo quem teve experiência na Europa, porque o sonho americano é aquele consumo, o sonho europeu é o estilo de vida. Aqui em Dubai parece que tem a junção de todos, é o consumo, mais o estilo de vida, mais a qualidade de vida, tudo artificialmente, né, porque realmente estamos no meio do deserto. Então, eles simulam bastante coisas dos americanos, bastante coisas dos europeus, mas tem essa questão muito do glamour de Dubai, né? Dubai realmente é uma cidade rica, é uma cidade, como eu posso dizer para você, tem tudo isso que a gente ouve falar de Dubai realmente existe, assim, é uma cidade muito rica, muitos prédios, muito dinheiro, os carros que o Felipe estava falando que eles compram muito rápido, é assim mesmo. Você vê Ferrari, vê Lamborghini, você se acostuma com esse tipo de carro que dificilmente você vê no Brasil, né? Então, tem realmente essa condição de vida, vamos dizer assim, para uma categoria um pouco acima. Mas, em questão ao trabalho, em relação ao trabalho aqui em Dubai, é um pouco diferente, na verdade é bem diferente do que a gente vivia no Brasil, assim. Começa pela parte das taxas, né, dos impostos que a gente paga no Brasil. Dubai é um país livre de taxas, é um país livre de impostos trabalhistas. Então, o que você ganha é o que você recebe no papel. Ou seja, você não tem que devolver nada para o governo. O dinheiro é todo seu, você pode investir no que você quiser. A única coisa que o governo cobra aqui são uma taxa de 5% sobre serviços, sobre produtos. Então, você só paga um tax bem pequenininho quando você está comprando. Mas, em relação a trabalhista, né, nada. Eles te oferecem uma oportunidade de emprego, eles vão te falar o seu salário, no fim do mês vai pingar aquele salário normal na sua conta. O contrato geralmente aqui é de 2 anos, né? Assim, é como a Chay falou aí, tem o visto, normalmente são de 2 anos, tem alguns que estendem por 3 anos, e você vai renovando. À medida que vai passando o tempo, você vai renovando esse contrato. Mas existe também um contrato que ele é vitalício, né? Na verdade, ele não tem esse período de 2 anos. Mas aí as empresas, por questões trabalhistas, optam mais por essa questão de 2 anos aqui. E a questão do salário é bem diferente do Brasil, realmente. E isso está muito atrelado ao custo de vida em Dubai. Então, você não adianta eu falar para você, eu ganho muito mais do que eu ganho no Brasil, sem falar, eu gasto muito mais do que eu gasto no Brasil. Para você ter uma ideia, assim, o custo de vida em Dubai está mais ou menos entre 30% e 40% a mais do que em São Paulo. Isso sem contar a parte de moradia, que aí sim é o custo mais caro. Aqui os aluguéis, existem muitos prédios. E esses prédios, na maioria, pertencem a investidores, os sheiks aqui de Dubai e outros investidores que investiram aqui. Então, o dinheiro que eles investiram, que é muito caro também o prédio para construir aqui, eles transformam em aluguel. Então, o aluguel é muito mais caro que no Brasil. Assim, estamos falando de valores acima de 3, 4 mil reais. Fácil em aluguel. 5 mil, e dependendo das áreas, você consegue pagar facilmente aí uns 10 a 12 mil reais de aluguel por mês. Então, o custo de vida é realmente um pouco mais caro aqui em Dubai. Mas em relação à flexibilidade e os benefícios que a gente tem aqui, são um pouco similares ao que a gente tem no Brasil. Por exemplo, a questão de férias. 30 dias de férias, 22 dias. Essa questão de dias úteis e dias corridos, mas geralmente são 30 dias de férias que você pode tirar. Não tem aquela questão, acho que do Brasil, que era fixo, por exemplo, você tem que tirar 30 dias em um mês, não. Se você quiser tirar 5 dias agora, 5 dias daqui a uma semana, ou 15 dias mais para frente, você pode dividir muito bem essa questão das suas férias. E os benefícios que a gente tem no Brasil são os mesmos aqui, ou seja, plano de saúde a gente tem. A maioria das empresas é obrigada, porque para obter o visto, você tem que ter um plano de saúde. Eu não sei se é o mesmo aí nos Estados Unidos, Chay, ou se é o mesmo na Inglaterra, Felipe, mas aqui você obrigatoriamente precisa ter um plano de saúde para obter o visto de trabalho. E como o Felipe mencionou, ele era patrocinado pela esposa dele aqui, é o mesmo esquema, a gente tem que patrocinar, por exemplo, minha esposa é patrocinada por mim, eu sou patrocinado pela empresa, então essa questão do sponsor, questão do patrocínio, é bem real aqui.
E Dubai é um país muito pequeno, é bem diferente dos Estados Unidos, com aquela estrutura gigante, a fronteira gigante com o México, e é mesmo com a Inglaterra. Então, dificilmente você escuta vindo imigrantes para Dubai ilegal. É quase impossível. Porque ou você vem pelo mar ou você vem de avião. Pelo deserto é impossível. E eles controlam muito bem essa questão do visto, entrar em Dubai. Então, praticamente você pode considerar o visto de trabalho, esse que eu te falei, o visto de estudante também, que é bem comum aqui, então as pessoas vêm para estudar inglês, as pessoas vêm para, e esses estudantes mesmo brasileiros, ou até mesmo europeus, eles vêm, fixam residência aqui e acabam migrando, às vezes, do visto de estudante para o visto de trabalho, como a Chay fez. Mas em sua maioria, sim, e nós, brasileiros, agora temos o visto de 6 meses livres, né? Você só entra com carimbo no passaporte e você pode ficar por 6 meses. Ou no período de 2 anos, eu não lembro agora exatamente o período, mas você pode ficar por 6 meses aqui em Dubai. Então, é um país, como eu falei, livre de impostos, bem diferente do Brasil. É um país regido por um sheik. Os Emirados, ele tem a capital em Abu Dhabi, regida pelo Sheik de Abu Dhabi, mas em Dubai funciona como se fosse um novo país. É um outro Emirado, mas é um outro país. Então tem o Sheik que é responsável por Dubai também. E, assim, bom, o que eu posso te dizer é que eles são bem justos nas questões trabalhistas, assim, principalmente com expatriados. Você vem, você recebe seu salário, você investe aqui, você pode mandar esse dinheiro para o Brasil, ou você pode aproveitar com outras viagens, ou com o que você precisar, ou até comprar as Ferraris, Lamborghinis, esses carros todos aí que vocês verem na rua. E um camelo, se você quiser. Mas é bem, assim, a experiência aqui, ela é bem diferente do que a gente vive no Brasil. Eu acho que é muito diferente do que a gente vive nos Estados Unidos. E, às vezes, pode ser um pouco similar ao que a gente vive na Europa, pela questão de tantos europeus que vivem aqui em Dubai. Acho que é mais ou menos esse gancho aí que a gente deixa. Maravilha, Tiago. Lembrando que o visto permite que você fique por 6 meses, né? Então, se eu for visitar Dubai, eu posso ficar durante 6 meses. E, atualmente, é um dos poucos países que está recebendo brasileiro, né? Então, fica a dica aí para quem se sentir à vontade de viajar nesse período, né? Dubai tá de portas abertas, claro que com as restrições, tem que ter teste e tal, mas tá lá. Quem sabe, Tiago, eu vou aí te visitar para a gente bater um papo pessoalmente. Seja bem-vindo, estamos esperando aqui. Só procurar a equipe da Renata, do Goya, que eles fazem excelentes viagens para Dubai. Felipe, você é maravilhoso, Felipe. Você já faz o meu trabalho por mim, faz propaganda, acho maravilhoso, Felipe. E agora a pergunta é para você, meu colega. Como é que você avalia, Felipe, o teu nível da tua bagagem internacional, principalmente com relação ao inglês, né, que você comentou para a gente, quando você voltou aqui no Brasil para você buscar uma nova oportunidade, para você buscar se recolocar no mercado de trabalho aqui do Brasil. A questão de você ter uma experiência internacional, ter a fluência em outro idioma, ter ganhado aí competências e habilidades, né, uma vez que você morou fora, foi um ponto que pesou no teu processo de recolocação profissional na tua volta? Foi total. Assim que eu cheguei, eu apliquei, acho que eu comentei com vocês no começo, eu tô há 30 anos no turismo, né? Eu trabalhei na Varig, para quem aí conhece, já ouviu falar da Varig, Companhia Aérea Brasileira, né? Eu comecei lá atrás e eu tenho passagem. A minha formação era mais hoteleira do que de TMC, né? Do que de agência de viagens corporativas, mas logo que eu cheguei, eu apliquei e para todas as redes hoteleiras eu fui chamado para várias e eu acabei indo trabalhar na Accor. E foi justamente o inglês, o diferencial que me recolocou, né? Mas o que eu acho assim que eu mais ganhei, lógico, o inglês, não só pela questão profissional, mas o que eu mais gosto de falar que eu ganhei foi a vivência mesmo, assim, a oportunidade de ter morado num país desses, a oportunidade de ver as coisas funcionando. Voltar para o Brasil e ficar mais indignado ainda, né? Porque quando você pega e compara a Inglaterra, o Reino Unido, vamos pegar todo o Reino Unido. O Reino Unido é do tamanho do estado de São Paulo, ele cabe dentro do estado de São Paulo. Aí você pega e fala que é um dos países mais ricos do mundo, é uma das principais potências do mundo, sendo que os caras são uma ilha super ao norte, numa região super fria, e a gente aqui tem tudo para ser um dos maiores países do mundo, e a gente não consegue, né? E a gente não sai disso. E eu tenho 5 anos, eu sempre ouvi falar assim, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega,
né? Então é muito indignante isso, então isso é muito frustrante, né, Dani? Mas o que eu mais trago, assim, abriram várias portas, abriu porta na própria Copa Tour, hoje eu cuido das contas que são globais, eu junto com o Dani a gente tem essa comunicação internacional, né, a questão com a nossa parceria com a Direct TPI, nós dois que fazemos esse trabalho, né? Então muitas portas abriram por causa do inglês, mas o que eu mais trago de ganho de ter morado fora foi essa experiência, para poder transmitir isso para as pessoas, para poder transmitir isso para minha filha, por exemplo, na educação da minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos, então a educação dela é muito baseada nisso, né, baseada nos valores, e aí vai um pouco de encontro com o que a Chay falou, do lance de que na Europa eles dão muito... pregam muito mais a questão da qualidade de vida e a questão cultural também, né, Chay? Lá, os caras querem ir para museu, os caras querem ir para teatro, né? Os caras não querem ir para shopping center, né? Os caras querem ir para museu e teatro, quer ir para o parque, quer ir curtir um parque tomando uma taça de vinho. Então, assim, esses valores também, para mim, nada paga, né? Porque é uma experiência de 8 anos lá, hoje eu poder transmitir isso para minha filha, transmitir isso para as pessoas que eu amo, para os meus amigos, isso é sem valor. Puxa vida, estamos no final do voo, foi um voo que passou por tantos continentes, tantos países, mas eu e o Dani, tantas histórias, né, Dan? A gente quer agradecer demais a participação de cada um de vocês, o tempo, a disposição, a abertura, o compartilhamento, foi incrível ouvir essas histórias. Então, Chayene, um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada. Obrigada a vocês por me receberem, realmente foi muito legal. Acho que escutar a história do Felipe porque acho que todo mundo que mora fora sempre pensa, e se? Então, ver histórias de sucesso de pessoas que moraram fora, voltaram para o Brasil, estão tão bem, sempre me anima, porque, né, uma hora eu penso em voltar, então é sempre bom escutar essas histórias e aprender tantas coisas diferentes sobre Dubai também, assim, me surpreendeu. Então, eu gostei bastante do bate-papo, obrigada. Bom, Tiago Félix, muito obrigada, diretamente da noite de Dubai para o nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, Tiago. Eu que agradeço, Renata, Daniel, aí pela oportunidade, Daniel, parceiraço aí de longos anos de amizades aí. E assim, estamos fechando a luz, apagando a luz aqui para ir dormir daqui a pouquinho. Falta um pouquinho para a gente desligar e começar um novo dia amanhã, mas espero ter ajudado aí, contribuído um pouquinho. E assim, eu convido, porque quem quiser visitar Dubai, assim, é uma cidade maravilhosa, linda, estrutura perfeita para turismo e assim, vai totalmente de encontro com o que a Copa Tour oferece. E eu acredito que vocês que aqui em Dubai vocês vão ter uma experiência de vida única, bem diferente. Vive, infelizmente, no Brasil. Bom, sejam bem-vindos também. Obrigada, Tiago, muito obrigada. E meu colega Felipe Mesquita, obrigada por ter cedido aí suas horas valiosas nesse bate-papo com a gente. Obrigada pela tua colaboração, Felipe. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Dani, Renata. Uma palavra para a Chay, né, Chay? Quando a gente voltou para aquela situação que a gente falou, mas sempre fica aquela saudade da família, isso pesa bastante, né, com uma filha, acho que é um pouco do que o Thiago falou também, que ele demorou 1 ano e meio para apresentar a filha dele para os pais, então tem toda essa história, isso pesa um pouco, né, essa falta desse carinho familiar. Então isso pesou bastante. Obrigado a vocês, gente. Legal também de bater um papo aí com o Thiago, com a Chay, eu vi a experiência deles, né? Acho que foi bem legal, porque são experiências, acho que em 3 continentes diferentes e além de 3 idas diferentes, né? Que nem o Dani bem pontuou. Um foi pro au pair, o outro foi transferido e o outro foi porque a esposa mandou, se não fosse... Não for no casa. Não pode, você para no primeiro mês. Mas legal, obrigado, gente, pela oportunidade. Muito legal o papo. Muito bom bate-papo com vocês. Excelente, pessoal. A gente vai fazer um trocadilho aqui com uma frase famosíssima, que eu acho que tanto nos Estados Unidos, quanto nos Emirados, quanto na Europa, todo mundo conhece no seu devido idioma, né? Mas é uma adaptação. Ir ou não ir, eis a questão. Uma simples questão que pode trazer inúmeros desafios, mas que, acima de tudo, traz muito aprendizado. Se serão os bons ou se serão os ruins, só vivendo para saber. Como tudo na vida, quando estamos abertos para novas experiências, os desafios viram grandes aprendizados. E no caso dos desafios serem encarados em outro país, há um ganho de perspectiva e de consciência sobre o outro.
E isso nos torna mais próximos de nós mesmos e também nos faz lembrar que a gente faz parte de uma grande cadeia de relações humanas, que nos leva do individual para o coletivo, independente do nosso país de origem. Nosso conselho para todos é sempre optar por aquilo que te desafia, que te faz ir além, que te proporciona evolução, abertura de consciência e nada melhor do que uma viagem interior e, quem sabe, ao exterior para te ajudar nesse processo. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo e não saia da janela. Aguarde os próximos podcasts. Muito obrigada. Esse podcast é apresentado pela Copastur.